Nós somos a TI Server, empresa situada em Americana, São Paulo. Prestamos suporte em tecnologia da informação. Nesse vídeo, vamos demonstrar como bloquear a ação de malwares ransomware no Windows Server 2022 ou em qualquer outro sistema operacional, utilizando o antivírus Kaspersky. Vamos então na prática fazer essa demonstração. Primeiramente vamos mostrar aqui o nosso painel do Acronis Cyber Protect Cloud, no qual nós estamos utilizando nesse servidor Windows Server para fazer backup dos nossos dados e do servidor inteiro. Então aqui nós temos o painel demonstrando aqui os backups que temos gravados. Então aqui nós podemos observar aqui o backup. Temos 12 backups consumindo 12 GB de espaço ocupado. E agora vamos mostrar esses arquivos aqui para nós podermos conferi-los. Então nós temos aqui, esse nosso backup, ele começou ontem às 12h18, foi um backup completo de 9,71 GB. Depois, ao longo do dia, ele foi fazendo de hora em hora. Nós configuramos esse tipo de backup, de agendamento, porque nós não queremos na nossa empresa perder nenhuma hora de trabalho. Uma hora de trabalho na nossa empresa custa muito. Você sabe quanto custa uma hora de trabalho digital na sua empresa? Então comece a fazer as contas. Quantos funcionários você tem trabalhando no serviço digital, gravando arquivos, e quanto é a hora de todos esses funcionários no dia. Ou seja, se você perder um dia de trabalho, quanto isto lhe custa? Quanto custa para a empresa? E aqui nós temos, então hoje, o último backup que foi feito às 15h18. Então, aqui para demonstrar que nós temos o Acronis funcionando como gerenciador de backup e outros recursos também nesse nosso Windows Server 2022. E aqui nós temos o painel do Kaspersky, mostrando para nós aqui o nosso dispositivo, Windows Server 2022, o nosso painel, Windows Server 2022, com o Kaspersky ativo. Então nós estamos utilizando aqui uma configuração mista. Nós estamos utilizando o Acronis para gerenciar backup, gerenciamento remoto, instalação de patches, instalação de programas e recuperação de desastres através dele, do Acronis. E estamos utilizando o Kaspersky na parte de antivírus, anti-malware, de EDR, né? Um antivírus EDR de topo de linha aqui. Então, para demonstrar aqui que é possível para aquelas empresas que gostam de usar Kaspersky no antivírus, é possível mesclar as duas ferramentas em um mesmo computador, no mesmo servidor, e trabalhar com o que há de melhor em cada um e em cada situação. Aqui nós temos nosso Windows Server 2022. Vou mostrar um zoom aqui. Aqui nós vemos o painel do gerenciador de tarefas aqui no Windows Server, mostrando aqui o ícone do Acronis Cyber Protect. Então o próximo backup está programado para 25 de dezembro às 17h18. Agora são 16h19. Então o nosso próximo backup incremental, quer dizer, somente do que foi alterado na última hora, será feito às 17h18. Então nós temos um backup de hora em hora. E aqui nós temos o ícone mostrando o Kaspersky Endpoint Security for Windows instalado e gerenciando a parte de segurança do nosso Windows Server. Então, aqui nós demonstramos que é perfeitamente viável e possível utilizar duas ferramentas diferentes, bem configuradas, atuando em cada uma em um setor, em uma tarefa específica, sem conflitar uma com a outra. Então aqui nós podemos
utilizar aquela que mais nos é conveniente, aquela que mais é interessante em cada uma das áreas, dependendo do sistema operacional que utilizamos, dependendo do tipo de serviço que queremos. Então é muito importante ter essa possibilidade de atuar com duas ferramentas distintas. E o nosso teste prático consistirá na seguinte tarefa. Nós temos aqui o nosso servidor, o nosso diretório de rede. Vou dar um zoom aqui nos arquivos. Então aqui, esse aqui é nosso diretório de rede. Nós temos aqui contrato antigo 1.docx, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Temos 200 arquivos aqui. Então vamos simular esse diretório como sendo o nosso diretório aí da empresa, né? Na sua empresa, onde você tem os diretórios dos funcionários. Esse aqui seria o nosso diretório de rede. E nós vamos fazer uma simulação, mas uma simulação real. Nós vamos aqui no nosso Windows 11, que está na rede, e temos aqui esses mesmos arquivos sendo acessados pela rede. Então veja aqui o Windows 11 acessando pela rede os arquivos do nosso servidor Windows Server 2022. Temos aqui contrato antigo 1.docx, 2, 3, assim por diante. Veja no zoom aqui. Então nós estamos aqui acessando o nosso servidor através do nosso Windows 11. Essa é a situação real e comum que se utiliza nas empresas, tá? E aqui nós temos o nosso script. Vou mostrar aqui um zoom nele. Ele é um script que ele criptografa e renomeia esses arquivos. Então ele vai atuar em cada um desses arquivos criptografando, quer dizer, ele vai alterar o conteúdo do arquivo colocando uma senha, deixando esses arquivos impossíveis de serem utilizados para depois um resgate ser pedido para se devolver a integridade do arquivo para a empresa. Isso aí é o conhecido sequestro de dados, né? Então eu vou abrir aqui no Windows Server um docx para a gente ver. Então observe aqui, nós temos aqui o conteúdo dele, é um texto puro, texto simples. Nós podemos ler, então esse aqui é o nosso arquivo real, um docx. Vou fechar aqui o docx e vou voltar aqui no Windows 11. Então após isso ter acontecido, nós vamos ver o resultado, vamos ver como que o Kaspersky irá atuar neste momento nos nossos arquivos. Então eu vou aqui fazer um Enter nesse nosso script. Então ele está dizendo aqui para mim que ele vai iniciar a simulação do ransomware. O alvo é o nosso server 2022. Ele encontrou 200 arquivos, então o ataque vai sobrescrever e renomear os arquivos existentes. Pressione Enter para começar. A partir do momento que eu teclar Enter, ele vai começar o ataque simulando um ransomware através da rede, que é exatamente isso que um ataque de ransomware faz. Para quem teve a felicidade de ainda não passar por um ataque desse, é dessa maneira. E se você é feliz até o momento, não dê bobeira com os seus dados. Previna-se, porque não é uma questão de se vai acontecer ou não comigo. Provavelmente é só uma questão de quando isso vai acontecer. Então esteja preparado. Então vamos aqui, eu vou teclar Enter aqui para o nosso ataque começar. Então veja o andamento aqui. Ele vai criptografando, ele criptografou 1, 10, 100 e assim por diante. E aqui chega um momento ele fala, veja só, depois que ele criptografou aqui, segundo o relato dele, depois que ele chegou no 25/200, ele mostrou para nós uma mensagem, acesso negado, bloqueio detectado. O servidor interrompeu a permissão de escrita no arquivo que ele estava buscando para fazer a ação. E aí o nosso script parou, porque o servidor bloqueou. Então vamos finalizar aqui, e aqui eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Veja a mensagem do nosso Windows 11, ó. O Windows não pode acessar 10.10.0.172/rede, que é o nosso Windows Server. Você não tem permissão para acessar o IP do servidor. Entre em contato com o administrador de rede para solicitar permissão de acesso. Então o que ocorreu aqui? O nosso servidor
Server 2022 ficou sem acesso para esse Windows 11 aqui que estava realizando um ataque. Vamos lá no nosso Windows Server ver o que aconteceu na prática aqui. Então, vou fazer um zoom aqui. Então, nós temos aqui arquivo 1, 10, 11. Esse ponto locked que significa que o vírus conseguiu atuar. Então, o vírus conseguiu atuar aqui. Vamos ver aqui até onde ele foi, até o 120 locked. Vamos ver na prática aqui quantos foram. Veja, 25 arquivos selecionados aqui, criptografados. Então, efetivamente, o nosso ransomware, ele conseguiu atuar nesses arquivos, né? Então, vamos agora, antes de continuar, vamos ver o nosso painel do Kaspersky, o que ele diz aqui para nós, se ele mostra alguma coisa para nós aqui. Vamos lá no nosso painel, no EDR. Veja só aqui, olha. Agora, 16h27. Aqui no meu relógio do computador. E aqui no painel do Kaspersky ele está mostrando 16h26 e assim por diante. E ele está mostrando aqui o relatório de incidentes. Então veja que ele mostra aqui, ó, o status desse incidente tratado. Então todos esses incidentes estão com o status de tratado. Significa o quê? O Kaspersky conseguiu resolver o problema que ele detectou. E qual foi o problema? Aqui, ó, um Trojan e assim por diante, o nome dele aí. Usuário, dispositivo Windows 2022 Server, Windows Server. Então, o Kaspersky aqui no nosso painel, ele já detectou e relatou para nós. E ele não fez só isso. Se nós viermos aqui no nosso e-mail, nós vamos ver aqui, ó, ele já enviou um e-mail para mim aqui, ó. TI Server, objeto malicioso detectado, Windows Server 2022, o horário, o nome dele foi Heuristic Trojan Multicryptmode.gen, executado pelo usuário do sistema, o objeto que ele detectou, motivo, análise de comportamento, veja só. Então, baseado no comportamento que estava acontecendo nos arquivos da rede, o Kaspersky bloqueou aquele IP. Então, por isso que nós perdemos o acesso ao servidor a partir do momento que ele criptografou 25 arquivos. O Kaspersky tomou essa medida para preservar os dados do nosso servidor. E agora eu vou entrar aqui, voltamos aqui no nosso Windows Server. Eu quero mostrar aqui o conteúdo dentro do arquivo para nós. Veja o que o ransomware fez, ele criptografou. Então isso é o que você teria depois de um ataque de ransomware na sua rede. O seu arquivo ficaria assim, não seria possível utilizá-lo. E aí seria feito um pedido de resgate. Normalmente os hackers fazem isso através de Bitcoin e você teria que pagar para ele fornecer o método de reverter esse arquivo. Isso não é garantido, isso pode custar muito caro. Então é um risco que não se deve correr de forma alguma, tá? Então vou fechar aqui esse arquivo e agora vou ordenar aqui pelo nome e vamos ver o que aconteceu aqui. Veja só, o Kaspersky lá no nosso painel falou que foi tratado, que ele resolveu. Vamos ver se ele resolveu mesmo? Olha o que nós temos aqui, olha. Vou fazer um zoom aqui para nós, olha. O doc1 locked é o que o vírus alterou. Ele foi alterado às 16h24, veja só. Mas olha que interessante. Apareceu um outro aqui, ó, contrato antigo 1 docx 16h25. Como que pode isso? Né? Como explicar isso? Mas vamos ver o que tem dentro desses arquivos? Vou abrir esse locked para a gente confirmar, veja, é o criptografado, é o nosso arquivo perdido. E vou abrir um que tem uma data de gravação, veja aqui, ó, depois que o vírus atuou. O vírus atuou às 16h24, às 16h25 o Kaspersky gravou esse outro arquivo aqui, ó, contrato artigo 1 docx. Vamos abri-lo para ver o que tem?
e aqui está o nosso arquivo. Então veja o arquivo nosso, o arquivo 1 locked é o nosso criptografado. E o Kaspersky criou esse daqui, ele recuperou dessa maneira. Então nós vemos aqui que nesse 1 não foi bem sucedido a recuperação. Então, qual é a conclusão desse arquivo 1? Nós precisaremos recorrer ao nosso backup, se quisermos recuperar esse arquivo. Agora vamos ver o 2. O 2 docx, nós temos aqui o 10. É o próximo que ele criptografou, o 10 locked. Então estamos vendo aqui ó, o 10 criptografado e o 10 que o Kaspersky recuperou. Esse aqui ele recuperou corretamente. Ele conseguiu recuperar, então a partir do 2 ele conseguiu recuperar. Vamos pegar o 11. O 11 criptografado, teríamos que buscar o nosso backup. Vamos ver como que ele recuperou esse 11. A ação dele também foi íntegra aqui, ó. O Kaspersky conseguiu recuperar o 11 também. Isso significa o quê? Que o 10 e o 11 nós não precisaríamos recorrer ao nosso backup. Olha quanto que o TI ganha de tempo, né? Vamos pegar o 12 criptografado, olha, né? O vírus teria criptografado. E o Kaspersky, o que ele trouxe ali? Ele trouxe o nosso arquivo íntegro de novo. Mais um que o Kaspersky salvou. E vamos ver os outros aqui que nós temos. Veja só quantos, são 25. Vamos pegar o 100. Veja o 100 aqui, estou mostrando um zoom aqui para vocês. O 100 está criptografado. Vamos ver a versão que o Kaspersky recuperou. Olha lá o 100. Texto puro, conseguiu recuperar também. Olha só. Então, de todos esses, até o momento, nós precisaríamos recorrer para recuperar um do nosso backup. Olha o 101 aqui. A ação do vírus criptografou o nosso 101. Vamos fechar aqui. Vou abrir agora o 101 docx, que é o que o Kaspersky recuperou. Veja só, esse daqui também não conseguiu sucesso. Precisaríamos ter que usar 2 do nosso backup. E assim, nós poderíamos fazer com cada um deles. Então veja, o Kaspersky ele atuou de forma muito eficiente. Aqui também não foi possível. Então, apesar de o Kaspersky ter tido sucesso em vários arquivos, em outros arquivos ele não conseguiu atuar. Veja. Então, o que isso mostra para nós? Mostra que nós temos que utilizar antivírus, anti-ransomware, anti-malware, mas nós não podemos confiar somente no antivírus. Nós teremos que confiar no nosso backup. E como nós utilizaríamos o nosso backup? Vamos voltar aqui para o nosso painel do Acronis. Então, isso aqui aconteceu agora 16 deixa eu ver o horário certinho aqui, para nós documentarmos aqui. Então, essa ação aconteceu 16h24. Então, como eu não consegui recuperar esse arquivo, eu tenho que ir no meu backup. Aí a pergunta para o gestor da empresa e da sua empresa: você perdeu arquivos às 16h24 do dia. Você tem backup de todo o trabalho feito durante esse dia para você recuperar o trabalho dos seus colaboradores nesse dia? Ou o seu backup é de ontem à noite? E aí o que acontece com os arquivos de hoje? Perderam-se todos? E o trabalho? Quanto custou? Não é? Então, se nós formos lá no nosso Acronis agora, vamos ver o nosso backup. Vamos buscar nossa máquina aqui, o backup. Qual que é o último backup que nós temos aqui? Vou mostrar aqui um zoom para nós aqui, olha. Então, nós temos backup às 12h18. Na verdade, temos backup desde amanhã, desde a manhã, olha, 9h18, 10h18, 11, 12, 13, 14, 15, todos esses horários. Então, se nós precisarmos buscar o arquivo aqui, ó, nesse backup, das 14h18, que provavelmente é o horário que o vírus não atuou, porque nós atuamos simulando o ransomware às 14h27, se nós buscarmos aqui às 14h18, nós teremos um backup íntegro de todos os arquivos antes da ação do hacker às 16, né? Desculpe, agora é 16, né? Então não é 14. Nós teríamos que buscar aqui às 15h18, né?
Mas independente de qual horário, nós temos toda essa gama de backups feitos aqui para nós escolhermos onde nós vamos buscar. Se nós viéssemos aqui às 15h18, nós teríamos aqui o nosso backup para ser recuperado. Aqui então uma demonstração de qual é a importância de nós termos versões de backup ao longo das horas do dia, ao longo dos dias na semana, ao longo dos meses e assim sucessivamente, dependendo do quanto a empresa quer ter de segurança. Ela pode ter backup aí um por mês para ela buscar arquivos até 6 meses atrás, 12 meses atrás e assim por diante. Então aqui é um teste real, prático, né? Não é uma simulação, não é uma situação idealizada, né? Poética, que muitas vezes a gente vê por aí, o pessoal falando, você vai recuperar, o antivírus vai bloquear. Então nós vimos aqui na prática que o antivírus ele atua, mas dificilmente nós teremos uma solução 100% infalível. Isso dificilmente ocorrerá. Nós precisaremos recorrer à nossa garantia maior, que hoje é o backup. Então, o dinheiro que se investe em backup é um dinheiro que você está investindo no patrimônio mais importante da sua empresa, no ativo mais importante da sua empresa, que são os seus dados, tá certo? Então, essa aqui foi a demonstração prática da nossa solução, nossa configuração, utilizando o Kaspersky e o Acronis em um mesmo servidor Windows Server. Poderia ser utilizado em um servidor Linux sem problema, seria da mesma maneira que nós demonstramos aqui, ocorreria em outro servidor Linux também, tá certo? Então, finalizando, gostaria de complementar com as nossas informações. Nós somos a TI Server, nós trabalhamos com suporte especializado para Linux, Windows, dispositivos móveis. Nós trabalhamos com monitoramento ativo, como mostramos aqui, para que a nossa resposta seja rápida e eficiente a incidentes cibernéticos. As licenças, tanto de Kaspersky quanto de Acronis, nós trabalhamos com elas já inclusas no nosso preço de suporte. Então a empresa não precisa comprar licenças para atuar. Nós temos as licenças inclusas no nosso suporte. Nós trabalhamos com pagamento mensal. A empresa não tem um alto investimento inicial com licenças, com serviços, então nós trabalhamos com pagamento mensal. Nós atuamos com ou sem equipe interna de TI na empresa. Se a empresa tem equipe interna de TI, nós daremos suporte à equipe, trabalharemos em parceria. Se a empresa não tem equipe interna de TI, nós trabalharemos com o suporte total na parte de TI, remoto, e se for empresa aqui de Americana e região, também prestamos o suporte presencial quando necessário. E para todo o Brasil, suporte remoto. Tá? Nós somos especialistas com mais de 20 anos de mercado em segurança, Linux, Windows, roteadores, internet, toda a TI que uma empresa necessita. Nosso foco é em continuidade de negócio. Nós trabalhamos com soluções para que a empresa continue funcionando com o menor risco possível. Estamos hoje no dia 25 de dezembro de 2025, estamos trabalhando, estamos de plantão neste Natal, no Ano Novo, durante todos os dias dessas semanas de recesso. Precisando, nós estamos à disposição para atender. Aqui está o nosso contato, nosso WhatsApp 992917170. Preferencialmente, chame-nos pelo WhatsApp com mensagens e o nosso site tiserver.com.br. Foi um prazer demonstrar essas ferramentas aqui neste vídeo de forma realista, né? Não poetizando nada, colocando a realidade crua como ela acontece e falando o que na empresa, o que nós precisamos ter se quisermos ter segurança com os nossos dados. Nós não vendemos milagre, né? Não idealizamos o impossível. Nós falamos aquilo que acontece, mostramos aqui como é na realidade, como é na prática e demos a receita para a sua empresa se prevenir contra perdas de dados.
Até o próximo vídeo.